mais um JTCast na área e o episódio de hoje é sobre intolerância religiosa. Eu me chamo Laís e vou apresentar junto com Larissa e os alunos da nossa escola, Herém Joaquim Távora. Temos aqui diversas religiões. Meu nome é Ana Júlia, eu sou protestante. Meu nome é Ives, sou candomblessista. Meu nome é Beatriz, eu sou cristã da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Meu nome é Gilberto e eu sou católico. E para a gente começar essa roda de conversa, eu vou perguntar qual a experiência pessoal de vocês com a intolerância religiosa. Eu nunca tive essa experiência de sofrer intolerância religiosa na escola. Bom, eu já tive, foi quando eu estava no primeiro ano, numa professora de protagonismo, onde eu estava conversando com meus amigos sobre a minha religião, e eu falei que eu cultuava uma deusa, e ela se intrometeu na conversa, me dizendo, quando você está em perigo, a quem você recorre? Aí eu falei o nome da deusa, então ela pegou e disse, meu Deus, como uma forma de enfrentamento à minha fé. Também nunca teve? Não, na escola eu nunca tive, sabe? Só fora. Entendi. Na escola também nunca presenciei nenhuma intolerância contra a minha religião também não. Agora eu vim perguntar um pouquinho pra vocês, sabendo que algumas pessoas aqui, né, não sofreram, mas outras também sofreram, né? Com o intervalo bíblico nas escolas públicas, a escola está promovendo a intolerância para vocês? Pra mim, não, porque, assim, querendo ou não, esses intervalos religiosos são abertos para todo o público, mas, assim, tem a parte de eu ser contra, porque não é toda religião que vai fazer um intervalo aqui dentro da escola. Por exemplo, o candomblé. Eu não posso chamar Ogãs e Equedes, trazer os Ilu para dentro da escola e tocar uma roda de Jurema ou de candomblé. Eu não posso fazer isso, porque minha religião não permite. E outra, porque eu também não tenho preparação para isso. Então, como minha religião não pode ter um intervalo dentro da escola, eu acho que não deveria ter. Mas eu não creio porque é aberto a todas as religiões. Eu acho que não, porém exclui as outras religiões, porque a religião cristã, querendo ou não, ela é mais bem vista na sociedade do que as outras. Então acho que acaba excluindo assim, porque se tiver aqui um intervalo bíblico sobre o candomblé, as pessoas não vão aceitar, tanto como um culto cristão. Sim, Verdade. O intervalo bíblico, como eles citaram, tem alguns pontos que são meio negativos e que não agrega muito esse intervalo bíblico. Mas para algumas pessoas pode sim agregar, sabe? Mas como são religiões diferentes, são costumes diferentes, eu acho que às vezes fica meio difícil ser que todo mundo possa aproveitar da forma certa. Eu também acho um pouco, concordo um pouco com eles, porque a maioria dos intervalos bíblicos nas escolas são comandados por protestantes ou por um líder de alguma religião. Então acho que deveria abranger mais as religiões nas escolas. Eu queria falar também que num trabalho, inclusive, que a gente fez em sala, por isso que eu estou perguntando essa pergunta para vocês, que quando a gente coloca no Google, geralmente, diz que a escola é para ser um ambiente laico, certo? No caso que se tem várias religiões, sendo que, assim, não é o que a gente vê no dia a dia, né? Venhamos e convenhamos, assim. E é importante saber o que vocês acham sobre isso. Aí agora eu vou passar a pergunta para a Larissa. Vocês já enfrentaram situações que sua religião foi mal interpretada? Vocês estavam tendo uma conversa com amigos, como o Ivo relatou, né? Teve já. E as pessoas de fora interpretaram mal, de um jeito que elas, por desconhecerem desse assunto, não viram com bons olhos. Não, eu nunca tive, não. Em relação à minha religião, isso acontece muito, porque até as pessoas, eu acho que conhecem a minha religião como Mormon, mas na verdade esse não é o nome verdadeiro. E aí as pessoas acham coisas que não são reais, não são verdade. Então isso acontece muito comigo, tanto na escola às vezes, quanto fora da escola. Porque costumam chamar, o membro dessa igreja se chama Mormon, igreja dos Mormons, só que na verdade não é bem assim, sabe?
Comigo eu já presenciei algumas vezes, porque nós católicos a gente tem uma devoção muito grande a Maria, né? E às vezes, uma vez eu estava na sala, aí estava conversando eu e uma colega minha, que ela também é católica, sobre Maria. Daí teve alguns colegas também que interpretaram mal. E como vocês acham que a escola tá esse apoio a vocês sobre um lugar laico? Como ela apoia essa religião de vocês? Sinceramente, a escola não apoia minha religião em nada, né? Assim, se eu quisesse falar alguma vez sobre minha religião, e ter uma forma de demonstração, acho que seria mal vista, na verdade, por conta que como a maioria das pessoas da gestão são pessoas cristãs, então eu ia achar isso de forma ruim, não é aceitável ser visto de boa forma. Então vocês acham que não tem esse apoio da escola para ir recorrer quando acontecem esses casos, feito Gilberto e Ivo relataram com as professoras, vocês não têm um ambiente seguro? Eu acho que a minha religião, acho que a escola apoia. Porque assim, foi como você falou, né, na primeira pergunta, que a sua religião, né, no caso a protestante, é a que geralmente é bem mais vista, assim, tem mais pessoas na sociedade que participam, querendo ou não. Agora, hoje em dia, está mudando, mas existe muito esse preconceito ainda em relação às outras religiões. Então, eu acho que realmente, algumas religiões não, na verdade, a maioria, né, tirando a protestante em diversos fatores, assim, eu acho que isso acontece muito, a questão de não acolher essas religiões dentro da escola. Eu queria fazer outra pergunta para vocês também. Você já presenciou a falta de respeito com alguma religião? Já sim. Qual religião? Várias vezes. Candomblé, principalmente. Tu poderia dar um exemplo assim? Eu não lembro exatamente assim, as palavras que a pessoa falou, mas eu lembro da atitude. Ela falou coisas horríveis da religião. Eu já, inclusive aqui na escola, um dos meninos, onde ele acha isso super engraçado, ele tá chamando os próprios, os amigos aqui, né, da escola de Exu Caveiro como uma forma de ofensa, sendo que, para mim, religiões são entidades sagradíssimas, assim, e para mim, uma forma de respeito, uma forma de falta de respeito a mim também, porque eu também sou da religião. E ele acha isso super engraçado, assim, eu não falo nada, né, porque cada um com sua consciência. Mas eu já pensei já. Falando vocês? E assim, vocês acham que Ivo falou que não fala nada, não se intromete na conversa, mas vocês acham que as pessoas ao redor, elas se posicionam, e quando elas se posicionam, elas são da mesma religião que a pessoa está sofrendo, ou ela de outra religião se coloca no lugar daquela pessoa que está sofrendo? Na maioria das vezes são pessoas de outras religiões que se põem no lugar da gente e falam. Eu, particularmente, eu não falo, porque como eu disse, cada um com sua consciência, cada um sabe o que vai falar, né? Até porque a gente tem leis que nos defendem sobre a intolerância religiosa, e se um dia eu me estressar, simplesmente eu só vou denunciá-los. Entendi. E como vocês acham que a escola poderia auxiliar, ser mais imparcial em relação a isso? Deveria impor campanhas, né, de respeito a religiões em geral. Tem alguma opinião? Não. Eu acho que palestras também, mesmo que é uma coisa que todo mundo tem que saber, eu acho que também reforçaria mais. Pode continuar. Não. Quando o Ivo falou que cada um com sua consciência, eu acho que pode ser pessoas que não saibam, porque eu nem conhecia essa palavra, então pode ser a falta de conhecimento sobre isso. E com palestras, as pessoas teriam conhecimento sobre isso, e se usassem aí, eu acho que estariam sendo pior, e cada um com sua consciência. Porque quando falta conhecimento, a gente é ignorante sobre todos os assuntos. Gente, abrindo um parênteses sobre o que a produção tem algumas dúvidas ou coisas a acrescentar aqui, pode falar primeiro. Não é exatamente uma pergunta, mas é algo que me deixou bastante em dúvida. Foi quando vocês falaram sobre o intervalo bíblico nas escolas, que como é, tudo, e como as pessoas se sentem ao invés disso, se ela diminui outra religião ou coisa do tipo. Bom, minha pergunta é,
Ivo falou, né, que a própria religião, né, não permite trazer, né, um ogã e quer ir para cá para poder fazer uma gira aqui, né? E até porque ele não tem preparação para isso. Mas, assim, vocês acham que as escolas deveriam rever essa questão para, por exemplo, pelo menos tirar um tempo para poder fazer uma mini reunião, assim, para ser debatido algo do tipo, para ser ensinado algo do tipo, porque tem gente que gosta da religião, se interessa por ela, mas por conta familiares ou porque realmente não pode ir a um terreiro, mas gostaria de aprender socialmente. Ou seja, vocês acham que isso seria bom para ensinar as pessoas, tanto como intervalo bíblico, ensinar as pessoas sobre as religiões de matriz africana, não só ela, mas todas as outras? Sim, com certeza eu acho. Porque assim as pessoas vão deixar de ter a ignorância, deixar de estar falando assim, besteiras, e vão aprender mais sobre as nossas entidades, sobre o que a gente realmente cultua ou deixa de cultuar. Tipo, tem muitas pessoas que falam, mas a identidade de vocês quanto a ponto de blasfêmia. Vamos repor, tipo, entidades do passado morreram por conta da igreja. E de forma de revolta criaram esse ponto de blasfêmia, onde xingam a igreja, falam coisas sobre a igreja. Então, as pessoas realmente a escola devia realmente propor esse tipo de campanha, uma discussão sobre a nossa religião, onde a gente explica a nossa visão sobre a religião. Desculpa, só mais uma pergunta aqui. É que vocês também falaram que a escola deveria ser um ambiente laico, né? Está na lei. Exatamente, legalizamente falando, né? Mas isso é uma coisa que eu acho muito interessante a gente falar. Porque quando alguém se levanta para poder fazer, por exemplo, uma campanha, um evento desse tipo, para ensinar coisas sobre outras religiões que não sejam do intervalo bíblico, sempre tem alguém, professores ou gestores, que se levantam contra isso. Sim. Alguém superior a gente, que consegue se levantar contra para que isso não aconteça. Não porque, não sei o que, isso vai dar errado, não. Mas sim porque não acreditam e não querem que ensinem isso aos alunos. Ou seja, mesmo eu acho que as escolas deveriam rever bastante isso. E sempre quando algum aluno se levanta para poder falar, não, vamos fazer, por exemplo, tirar 20 minutos do intervalo para fazer um evento, uma campanha para poder ensinar sobre essas religiões. Aí sempre vai ter algum gestor, algum professor evangélico, normalmente, né, não querendo falar nada, mas normalmente são evangélicos que se levantam contra, né, dizendo, não, porque não pode, que não sei o que, e inventam desculpas. E assim as pessoas acabam abrindo mão, porque como o Ivo mesmo falou, isso é de extrema importância ensinar sobre nossas entidades, orixás, caboclos, toda a história da religião. Porque assim, não só ajudaria aos estudantes que são interessados, mas sim as pessoas mais reservadas, que não gostam dessa religião, a conseguir abrir a mente mais sobre as religiões e aceitar, né? Até porque disso vai ser levado não só para a escola, mas para a vida toda. Por exemplo, pode ter uma família evangélica e o filho querer seguir outra religião. Ou seja, isso abriria também a mente dos pais e das pessoas que vão assistir esse podcast agora. Em relação ao que Ivo falou, eu concordo que seria muito bom, até porque tem várias pessoas de diversas religiões na escola, então seria muito bom, como a gente está tendo essa roda de conversa agora, falando sobre a nossa religião, sobre o que a gente enfrenta, eu acho que seria muito bom se a gente realmente fizesse isso, de pegar uns 20 minutos do intervalo para poder falar sobre religiões diferentes, tipo, um dia fala de uma, outro dia fala de outra e por aí vai. Eu acho que seria muito bom e abriria muito a mente das pessoas, porque tem muita coisa que as pessoas acham que sobre tal religião que na verdade são mentira, que na verdade são mitos, e eu acho que isso ajudaria muito. Sim, eu também acho, concordo com ela. Assim, falando por mim, eu acho que a gente vive tão no mundinho da gente. Eu falo por mim, sobre a minha religião, que eu não sabia que tinham tantas religiões aqui na escola. Então, nem todas as religiões estão aqui na mesa para falar sobre isso e que poderiam ser apresentadas para outros alunos. Quem mais quer falar da produção? Pode falar. É uma pergunta, né? É mais uma complementação do que Eduardo falou, né? Ano passado a gente teve uma reunião no Ministério Público, né, de Pernambuco, que era justamente uma tentativa de barrar os intervalos bíblicos na escola, né? Agora vamos para a pergunta, né? A resposta. Coincidentemente, aí na mesa tem 3 pessoas que são cristãs e uma de uma religião matriz africana, né? Certo? A gente sabe que o Brasil é um país laico, né? Mas querendo ou não, sabemos que a religião predominante é a religião cristã, tanto católica, protestante, igreja de mormons, enfim. A pergunta que eu quero falar um desses motivos
vocês acham que a religião indígena, as matrizes africanas, estão mais propícios a tipo, passar por uma situação? Claro que cada experiência é única, né? Mas vocês acham que esse tipo de religião está mais propício a passar por dificuldades e intolerâncias religiosas, não só no ambiente escolar, mas também fora? E se sim, como é que vocês poderiam resolver isso? Como assim? Não entendi a pergunta, não. Simplifica. Vou simplificar. A gente sabe que o Brasil é um país laico, aceita todas as religiões, mas querendo ou não, a religião predominante que tem mais pessoas e tem mais seguidores é a religião cristã, independente se for católica ou protestante. Já as religiões de matriz africana, indígena e etc. Vocês acham que, por causa disso, esse tipo de religião está mais propício a passar por dificuldades como intolerância religiosa ou esse tipo de coisa, não só no ambiente escolar, mas também afora? E se sim, que tipo de métodos fazer para poder parar com isso? Sim, com certeza, até porque essas pessoas, né, elas cresceram numa visão judaico-cristã, onde tudo que é de outra religião é coisa que, se a gente for para outra religião, a gente vai para o inferno, ou a gente vai sofrer punições por conta disso. Então, por eles crescerem nesse tipo de visão, claro que eles vão ser contra esse tipo de religião. E coisas que eu faria para tentar impedir esse tipo de situações, tipo, aumentar a penalidade contra as pessoas que cometem a intolerância religiosa e se continuar, pegar uma longas datas de prisão, porque isso, quem sempre fez uma vez vai fazer de novo. Então tem que botar um ponto final nesse tipo de coisa. Só uma questão, mas assim, só para complementar mesmo o que ele disse, como ele mesmo falou, a questão do Brasil ser um país laico, né? Mas a religião predominante ser cristã, eu acho que também o que afeta muito isso é a questão até de políticos. Por exemplo, uma coisa que eu acho super errado é alguém que está no comando comandar pela ordem da sua religião. A gente não está comandando uma comunidade, uma sociedade pela nossa religião. A gente está ali para simplesmente julgar os fatos sociais, as intolerâncias religiosas, a desigualdade social. Aí muitos, por exemplo, que estão num status de poder maior, querem empurrar as pessoas que estão abaixo a engolir a religião deles. Eu acho que isso também tem muito a ver com isso. Se as pessoas tiverem pelo menos uma noção de começarem a querer governar, a começar a abrir a mente das pessoas para tipo, eu sigo essa tal religião, mas aqui a religião não importa. O que importa é os bens do ser humano, é os bens da humanidade, é o bem da sociedade, é o bem do país. E justamente essa questão que o Ivo falou agora, uma coisa que é muito real e importante para poder separar essas questões aumentar mais, né, a pena de prisão para isso, e também ter mais campanhas, mais eventos sobre isso. Tem movimentos militantes, que falam sobre isso, mas acabam numa anarquia tão grande que os políticos, as pessoas de alta sociedade não conseguem ouvir o que a gente está aclamando, entendeu? Ou seja, eu acho que isso seria também uma coisa muito importante. Alguém mais? Eu vi o pessoal falando aqui que a gente precisa que as leis contra pessoas que fazem intolerância religiosa sejam maiores. Mas assim, a gente sabendo que o país é um país laico, em teoria, essas leis já existem e a gente, sinceramente, eu nunca vi uma pessoa sendo presa por intolerância religiosa. Vocês acham que aumentando essa rigorização assim, contra esses atos, conseguiriam trazer isso para dentro das escolas como, tipo, alguma forma de punir os alunos que fossem desrespeitosos, mesmo tendo os olhos abertos, assim, com explicação, continuar sendo desrespeitosos? Eu vou pegar a fala aqui um pouquinho de vocês. Na minha opinião, não mudaria muita coisa, porque assim, pela questão de você ter dito que nunca ouvi falar de ninguém sendo preso, a gente já escuta pessoas sendo presas pelo racismo. E mesmo assim, aqui na escola, muitas pessoas efetuando o racismo, elas não são punidas de nenhuma forma. Então, assim, não acho que da religião seria diferente. Pois é, como Laís falou,
Se lá fora eles já não estão sendo punidos, imagine dentro da escola, que é um lugar interno. Pois é, teve um caso desse, um dia desses, que mataram um pai de santo por simplesmente ser de outra religião. Eu creio muito que isso não vai dar em muita coisa, porque provavelmente não vai dar. Então, assim, aqui na escola também não vai mudar muita coisa, como o Laís disse. Se pelo racismo aqui já não muda muita coisa, então a intolerância religiosa piorou ainda. Mais algum produtor? Querendo alguma dúvida? Então é isso, gente. Eu acho que o episódio se encerra por aqui. Obrigada por ter assistido até o final. Eu acho que essa roda de conversa agregou em muita coisa. E quem sabe, quem está escutando aí não é um professor, um gestor da nossa escola que vai acrescentar alguma coisa que a gente falou aqui. Tchauzinho! Tchau!